Olá, estamos aqui para mais uma aula de PCC 701, Programação de Computadores. Vamos iniciar aqui a estrutura homogênea vetor. Bom, nesse tópico a gente vai trabalhar com conceito, sintaxe e operações, fazer 3 exercícios, falar das funções úteis e um quarto e último exercício para finalizar esse tópico. Dando início então ao nosso primeiro tópico aqui, conceito, né? Então vamos ver o conceito aí de vetores. Quando a gente está trabalhando com dados unitários, como por exemplo a data de um cliente de um banco, a gente vai usar uma variável. Então aqui nesse exemplo a gente está criando uma variável conta com a entrada que vai definir o número da conta. Bom, aí vem uma questão importante, relevante. Quando a gente está trabalhando com dados múltiplos, por exemplo, um banco normalmente não vai trabalhar com uma conta só, vai trabalhar com várias contas, né? Então aqui a gente está num cenário hipotético onde a gente tenha a necessidade de armazenar dados de clientes de um banco. Vamos colocar aí 15 clientes, por exemplo. Bom, se a gente fosse fazer isso dentro do programa com aquilo que a gente já aprendeu até agora, nós teríamos que criar 15 variáveis. Aqui foi dado o nome de conta 0, conta 1, conta 2 até a conta 14, né? De 0 a 14 temos 15 contas, esse 0 a gente vai entender logo logo. Bom, mas o importante aqui é a gente observar que teríamos que criar 15 variáveis para armazenar o número da conta de 15 clientes do meu banco. Bom, agora vamos imaginar dentro desse cenário em que a gente precisa definir quantos clientes a gente vai manipular. Então, uma entrada do meu programa poderia ser a quantidade de clientes, né? A quantidade de contas que eu vou manipular aqui dos meus clientes do banco. Então, se eu respondesse 15, teria 15 contas. Se eu respondesse 30, 30, 1000 e assim por diante, né? Então, aqui a gente cai numa limitação. Quando eu sei que eu vou manipular 15 contas e vai ser sempre 15 contas, eu consigo criar 15 variáveis. Mas aqui, se eu pergunto a quantidade de contas, eu já não sei mais quantas variáveis, eu já tenho uma limitação aqui que é mais complexa, né? Então eu não teria como criar n variáveis dado um n definido pelo usuário. Então aqui a gente cai numa barreira já impeditiva para criar um programa que vai manipular um número abstrato de contas, né? Então, a gente vai precisar de alguma coisa mais, a gente vai precisar aprender algo para manipular vários valores e, muitas vezes, uma quantidade de valores que a gente desconhece de antemão. Então, a gente vai precisar de alguma coisa que nos permita armazenar uma quantidade arbitrária de valores na memória. Então, a gente vai ter que ter um mecanismo para armazenar esses vários valores em uma única variável, dando a capacidade para essa variável armazenar múltiplos valores. E esses múltiplos valores vão poder variar de acordo com a necessidade do meu programa, da quantidade de informações que eu vou precisar manipular dentro do meu programa. Bom, agora vamos também avaliar um outro cenário, mais um cenário para contextualizar esse conceito de vetores, né? Então, veja que se eu tenho, até o que a gente aprendeu até agora, né, um programa que calcula a média de valores definidos pelo usuário, aqui nesse exemplo a gente vai calcular a média de 15 valores definidos pelo usuário. O que a gente faz até agora? A gente cria uma variável com valor 0, a gente faz um laço, aqui um laço for para iterar 15 vezes, né? Aí a gente define cada valor dentro desse for através de uma entrada, por exemplo, do usuário, né? E vai calculando a média como sendo o somatório dos valores. Então a gente conhece o primeiro valor, agrega no nosso somatório, conhece o seguinte, agrega no nosso somatório. Depois que a gente processou, né, esse somatório acumulativo de todos os valores, né, a gente definiu todos os valores, a gente vai lá e calcula a média pela divisão daquilo que é o somatório pela quantidade de elementos que foram somados, né? Aqui a gente usou a própria variável média, né, para que ela sirva como o somatório até um determinado momento. Depois a gente pegou essa própria variável média, fez a divisão pela quantidade de números informados para obter, em definitiva, a média, né? Isso a gente já viu em aulas anteriores, né? E agora
a gente vai avaliar esse programa sobre uma outra ótica, né? Aqui eu consegui calcular a média e imprimir o valor da média. Eu quero ir lá no Tony e mostrar a execução desse programa com a depuração, né? Deixa eu passar para o lado de cá. Com a depuração, só para a gente relembrar o que acontece aqui. Então eu criei a variável média com o valor 0. Lembrando que aqui, durante a execução desse laço, que está destacado na nossa depuração, a gente vai conhecendo cada valor, armazenando na variável de mesmo nome, valor, vai agregando esse valor à nossa média. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou entrar nesse laço for, ele vai interar 15 vezes, vai entrar aqui, vai pedir o primeiro valor, eu vou digitar. Vamos supor que eu vá digitar aqui um valor sequencial, 1. O que vai acontecer agora? Eu vou agregar esse valor 1 à minha média. Então minha variável valor tem o valor que eu digitei, que é 1, né? E a minha média vai passar a ser 0 mais 1. Então a média mudou, a média passou a ser o 0 mais 1, que é 1. Meu valor, por enquanto, é 1, que é o primeiro valor que eu defini aqui. E aí o nosso laço vai executar mais uma vez, vai pedir mais um valor. Então, se eu digitar o valor 2, o que vai acontecer aqui? Ele está atribuindo o valor 2 à minha variável valor. Então, aquele valor 1 que estava aqui modificou-se para 2. Eu continuo tendo a mesma variável, que é a variável valor, que agora armazena o valor 2 que eu digitei. Vejam, aquele valor 1 já sumiu. Então agora, ao fazer o somatório, meu somatório já virou o quê? O 1 que eu tinha mais o 2 que eu defini agora, 3. Né? Desculpe. Então, aqui agora eu vou definir o terceiro valor. Então eu já perdi o primeiro, nesse momento eu vou perder o segundo. Então aqui, para a gente observar que a variável valor, ela vai sempre armazenar o último valor definido pelo usuário. Né? E a média vai definir o somatório acumulativo desses valores. Em algum momento esse laço for vai acabar, eu terei definido todos os 15 valores, vou ter o somatório de todos esses 15 valores, e aí o meu laço acabando, o laço for acabando, ele passa para a linha 5 aqui, e vai fazer a divisão para o cálculo final da média e imprimir esse valor da média. Mas o importante a se observar aqui é que eu vou conhecendo valor por valor e eu vou descartando os valores anteriores. Eles não estão mais armazenados. Então eu defini o terceiro valor, vou definir o quarto, quinto, até o 15º. Então a minha variável valor, quando sair desse laço for, ela vai armazenar o último valor definido. Todos os anteriores terão sido perdidos. Então eu não vou concluir a execução desse programa por uma questão de tempo. Vamos voltar aqui para os nossos slides, né, e dar sequência. Bom, agora suponha que a gente precisa fazer alguma coisa a mais, como, por exemplo, imprimir todos os valores que sejam maiores do que a média. Bom, para fazer isso, a gente vai precisar o quê? Continuar, manter o que a gente já tinha, que era aquilo que seria necessário para calcular a média. Uma vez que eu calculei e conheço o valor da média, eu posso imprimir aqueles valores que serão acima da média. Mas eu não consigo fazer isso antes. Eu primeiro preciso conhecer a média para depois ter a capacidade de imprimir somente os valores que sejam maiores do que a média. Porém, aqui eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu tenho a média, tenho o último valor, mas não tenho os anteriores. Então eu não consigo imprimir os valores acima da média por uma limitação daquilo que eu conheço da linguagem. Então a gente vai precisar de algo mais, a gente vai precisar armazenar todos os valores definidos na memória. Isso a gente ainda não sabe, isso a gente vai aprender a partir dessa aula. Para isso, então, a gente vai usar o conceito de vetor. O vetor ele é uma estrutura homogênea que permite armazenar vários valores em uma única variável. Então, esse é o conceito novo e a gente vai aprender isso em Python. Homogênea aqui, a palavra homogênea, ela se refere a apenas valores do mesmo tipo. Então, do ponto de vista conceitual, eu tenho um vetor de números inteiros, ok, todos são do mesmo tipo. Um vetor de números reais, todos são do mesmo tipo.
podemos estender esse conceito para para um vetor de valores numéricos. Todos são do mesmo tipo dentro do conceito do valor numérico, né? Todos os valores do tipo textual. Então, a isso a gente vai dar o nome de estrutura homogênea, porque todos os valores armazenados ali dentro daquele vetor são do mesmo tipo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a parte do conceito que a gente está aprendendo aqui agora. Então vamos lá. Aqui nesse exemplo a gente tem o quê? Uma lista, um armazenamento de valores, de vários valores. Então aqui a gente tem o valor arroz, o valor feijão, o valor carne, o valor suco, o valor cerveja. Dentro daquela visão que a gente tinha da memória de uma caixinha. Quando a gente aprendeu variáveis, a gente fez essa analogia com uma caixa. Então uma caixa ela tinha capacidade de armazenar um valor. Aqui agora, então, que a gente está querendo armazenar vários valores, a gente tem várias caixas. Então, aqui, cada caixa que eu selecionei para armazenar um valor, ela tem, além daquele valor, ela tem um índice. Então, a gente vai aprender a manipular agora, os vetores trazem consigo esses dois conceitos. O valor armazenado ali dentro e um índice que caracteriza cada valor armazenado lá. Lembrando que a gente vai ter uma variável que armazena vários valores. Então a gente precisa ter alguma referência para acessar individualmente cada um dos valores. Isso vai ser feito através dos seus índices. E aí dentro do vetor, os índices aqui, vejam pessoal, a gente está vendo um conceito. Então vamos absorver esses conceitos, memorizar esses conceitos e depois a gente vai aprender a manipular isso dentro dos nossos programas. Então, esse conceito de vetor, ele traz consigo o quê? Uma lista, um conjunto de valores. E aí, para cada valor, eu tenho um endereço fixo. Então, é como se eu pegasse a primeira caixinha, chamasse ela de 0 e dissesse, ó, na caixa 0 eu vou armazenar arroz. Pegasse outra caixinha e colocasse ali, eu preciso armazenar um segundo valor ali dentro daquela variável. Peguei uma segunda caixinha, dei a ela o índice 1 e armazenei lá dentro o feijão. Agora eu peguei uma terceira caixinha, coloquei ali o índice dela, defini que o índice dela é 2 e armazenei o valor carne. Todos os valores são textuais e eu fui nessa sequência e armazenei até o quinto valor no índice 4. Então eu tenho aqui uma sequência de caixinhas endereçadas pelos seus índices, onde cada uma delas armazena um valor específico desejado. Então, dentro da matemática, a gente tem um formalismo para isso. Você tem lá uma representação matemática de um vetor A de tamanho n, onde o AI representa o elemento de índice I. E aqui no nosso vetor, o índice começa de 0. Então, se ele começa de 0, eu vou até o índice n menos 1. Então, n é a quantidade de elementos e os meus índices para representar esses elementos, para referenciar esses elementos, começam de 0. É por isso que lá no exemplo anterior, lá no início dessa aula, eu coloquei lá conta 0 até o conta 14. Nós tínhamos 15 contas, então nós começávamos a contabilizar, a armazenar as contas com o índice 0 e iria até o índice 15 menos 1, que é 14. Então foi essa a representação que foi feita lá. Agora a gente tem aqui a justificativa daquele 0. Então, pessoal, temos aí o conceito de vetor. Tá? Então, até aqui a gente viu apenas a questão conceitual dessa estrutura que a gente chamou de estrutura homogênea vetor. Agora a gente vai ver como a gente vai implementar isso na linguagem Python no próximo vídeo aí sobre esse assunto, o tópico 2 sobre esse assunto. Então, valeu, até mais ver.